Bom dia a todos, obrigada pela presença. Nós vamos dar início à coletiva de imprensa da assinatura do contrato do projeto Smart Sampa. Quem faz a abertura é o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar aqui a secretária Elza Paulina, nossa secretária de Segurança Urbana, em nome dela, cumprimentar todos os secretários aqui presentes, cumprimentar o secretário Edson Aparecido, secretário de Governo, Júnior Fagotti, secretário adjunto, secretário de Segurança Urbana, nosso comandante-geral da nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana, Agapito, o senhor Jorge da CLD Construtora, Laços, Detectores e Eletrônica, que faz parte do consórcio, né? Enfim, cada um de vocês, amigos da imprensa, hoje é uma data bastante importante, a assinatura do contrato do Smart Sampa, que foi bastante debatido pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelos nossos órgãos de controle interno. O uso da tecnologia é fundamental na questão da segurança da cidade de São Paulo. A gente tem ampliado bastante o número de agentes das polícias, tanto da GCM como por parte do Governo do Estado, que é um grande parceiro da Prefeitura de São Paulo, na ampliação dos homens da segurança pública. Só da GCM, no mês passado, nós aumentamos mais 1.000 GCMs, eram 5.850, portanto, agora 6.850 guardas civis metropolitanos, 500 já estão sendo chamados para a academia, para treinamento, e assim que concluírem a academia também vão para as ruas ajudar na questão da segurança da cidade de São Paulo. Os índices da cidade têm sido índices bons e comparados com outros locais, mas ainda não está contente do que aquilo que a gente deseja para a cidade de São Paulo. Portanto, fazer agora a questão do Smart Sampa é de fundamental importância. Nosso grande desafio nesse processo é a proteção de dados. Nosso grande desafio é poder colocar um sistema eficiente que ajude as forças policiais a atuarem e que dê segurança à população que mora na cidade de São Paulo, que visita a cidade de São Paulo, que trabalha na cidade de São Paulo, mas com uma responsabilidade muito grande, atendendo à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, para isso, será explicado aqui, mas nós estamos colocando um sistema de controle muito rígido. Foi muito bom que tivemos todo esse debate, as discussões no Judiciário, as discussões no Tribunal de Contas, que nos permitiram melhorar o nosso edital daquilo que foi o inicial. Portanto, eu acho que a gente chegou no modelo ideal, que é mais de 90% de similaridade no reconhecimento facial, e não teremos a transmissão automática às forças policiais quando detectado alguém que seja, por exemplo, um procurado da Justiça. Ele vai passar ainda por um comitê, que inclusive nesse comitê será integrado pela nossa Controladoria Geral do Município, está aqui o doutor Daniel Falcão, nosso controlador geral, portanto, um comitê que fará essa análise antes do envio. Queria poder destacar a importância desse tema para a nossa cidade, da segurança. Nós visitamos vários locais do mundo que atuam com a questão da inteligência artificial, com as câmeras de segurança. A gente já tem visto e acompanhado que o uso de câmeras de segurança tem ajudado em muitas identificações de criminosos. Agora, recentemente, infelizmente, uma moça que foi deixada na calçada porque estava aparentemente embriagada, foi levada por um rapaz e, infelizmente, ali cometido um crime contra ela. Foi uma câmera que identificou a pessoa, que era um conhecido ali do bairro, com o seu rosto foi detectado. O carnaval agora desse ano em Salvador, inclusive foi uma matéria do Fantástico, demonstrou que durante o carnaval as câmeras de identificação facial puderam levar 77 procurados da Justiça para a prisão, demonstrando nesses casos como é importante o uso da tecnologia na questão da segurança, e a cidade dá um grande avanço, para a gente poder ter esse sistema aqui na cidade de São Paulo e que a gente possa dar mais tranquilidade
para as pessoas que vivem, trabalham e visitam aqui a cidade de São Paulo. Portanto, queria deixar a todos tranquilizados com relação ao que foi apresentado pela Prefeitura de São Paulo do ponto de vista tecnológico. Foi feito muitos estudos para que a gente pudesse ter o melhor de tecnologia aqui na cidade, pegando casos e exemplos do mundo todo, avançando bastante em todos os parâmetros tecnológicos e ressaltar, como eu falei no início da minha fala, um sistema muito apurado de controle com relação à questão da preservação dos dados e com relação a que a gente possa ter um sistema que evite a abordagem ou a identificação de alguém que eventualmente não fosse aquela detectada e verificada a sua situação de devedor com a Justiça do Brasil. Queria passar aqui já de imediato para a secretária Elza Paulina, para poder fazer a apresentação. Depois, acho que o Júnior Fagotti, e aí vocês tocam. Bom, só fazer uma observação aqui. Eu falei de secretários, da imprensa, mas também aqui vários vereadores presentes, né, já agradecer aqui muito a presença do vereador Coronel Salles, da nossa vereadora Sandra Tadeu, não sei se tem mais outros vereadores aí, mas em nome dos dois, já agradecer todo o apoio da Câmara Municipal à gestão da cidade de São Paulo. obrigada, prefeito. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de começar minha fala dizendo, prefeito, que é uma alegria imensurável estar aqui nesta manhã para assinar esse contrato, para assinar esse novo passo, esse paradigma novo da cidade de São Paulo com relação à segurança urbana, à segurança pública. Em especial porque nós teremos aqui, né, uma grande parceria entre a segurança, a tecnologia, que vem a serviço da população de São Paulo. Então, parabéns, prefeito, porque nós somos testemunhas, a população é testemunha, o quanto o senhor tem feito e o quanto o senhor lutou para que esse processo pudesse se findar agora, nesta manhã. E ele está sendo findado com todos nós como testemunhas, e muito feliz. E dizer que, sim, a cidade de São Paulo vai dar um novo passo com relação à segurança. A cidade de São Paulo vai avançar, como muitas cidades ao redor do mundo avançaram. Nós visitamos alguns países, toda a gestão, o prefeito, nosso secretário adjunto, eu estive em países, né, da Europa, prefeito dos Estados Unidos, fui para Israel, a gente acompanhou como que funciona esse processo nessas cidades, nesses países ao redor do mundo, e a gente pôde, sim, verificar que o processo ele é extremamente eficaz e ele vai nos dar um amparo, um avanço extraordinário para que a gente possa trazer para a população da cidade de São Paulo maior segurança, para que elas possam, sim, andar com um protagonismo de munícipe, prefeito, andar na cidade da qual o senhor hoje administra com muita galhardia, sim, com pertencimento, de dizer que eu pertenço a essa cidade me pertence e eu quero cuidar dessa cidade, assim como a gente cuida da nossa família. Esse processo, esse sistema, ele não vai trazer para a gente somente uma possibilidade. Ele está montado em 4 pilares, que é a prevenção, a pronta resposta, a ação reativa e a integração. E isso vai trazer para todos nós, inclusive para as forças de segurança, para a Guarda Civil Metropolitana, para a Secretaria de Segurança Pública, entre outros parceiros que trabalham conosco, uma possibilidade de avançar, em especial quando a gente trabalha com dados, em especial quando a gente pode transformar esses dados em política pública. E aqui a gente tem bastante secretários, eu agradeço a presença de cada um dos senhores, né, os nossos vereadores, que sempre parceiro, nos apoiando, e dizer que sim, todas essas 20 mil câmeras, no mínimo, que serão integradas até daqui 18 meses, 2024, elas sim serão para que essa população tenha maior segurança. E para uma apresentação técnica, eu vou compartilhar minha palavra com o meu secretário adjunto, que fez e acompanhou, né, passo a passo, todo esse processo, toda essa discussão, junto com a sua equipe técnica, que eu já quero aqui agradecer por todo o empenho que eles tiveram diuturnamente para que esse processo pudesse estar aqui hoje, pronto para ser assinado. E agradecer também à Guarda Civil Metropolitana, que, com relação à capacitação desses profissionais que vão operacionalizar esse sistema,
é uma capacitação de primeiro mundo. Então, a gente não tem dúvidas, a gente não precisa ter dúvidas com relação a isso. A capacitação, a possibilidade, a fomentação de instrumentos para que a gente possa prestar um bom serviço é política número 1 do prefeito Ricardo Nunes. Então, nós não podemos deixar de falar isso. É política número 1 do nosso prefeito. Então, ele tem investido nesse processo para que a gente possa devolver para essa população um trabalho eficaz, eficiente, onde todos nós podemos aí ficar mais tranquilos. Então, secretário adjunto, Júnior Fagotti, por favor, a palavra é com o senhor. Júnior, deixa eu só fazer Claro. antes de passar. Eu queria só ressaltar um pouquinho o histórico da secretária Elza Paulina. A secretária Elza Paulina, ela entrou no primeiro concurso da GCM, lá quando teve instituído pelo prefeito Jânio Quadros. Galgou carreira e chegou a comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Um orgulho para todos nós, pela sua história de vida. E hoje é a nossa secretária de Segurança Urbana. Então, queria fazer aqui com esse relato, Elza, agradecer pela condução do trabalho, você trazer toda a sua experiência de quem esteve na rua, comandou e hoje é secretária, portanto, tem pleno conhecimento da necessidade da população, de quem verdadeiramente acompanhou. Eu não vou falar quantos anos você tem de GCM para não ser indelicado, mas de quem durante muitos anos, acompanhou a necessidade da população de São Paulo. O que a gente quer é isso. Pessoas experimentadas e que sabem o que a população precisa. Sempre você vai ter uma discussão de um tema para um lado ou para o outro, mas o que a grande maioria da população precisa é o que a gente está buscando fazer. Júnior. Obrigado, prefeito, secretário Edson, secretária Elza, minha secretária, pessoal aí da empresa do consórcio, né, que vai desenvolver aí o programa. Bom, vou fazer uma passagem rápida aqui. Esse programa, ele iniciou lá no plano de metas, né, do prefeito Ricardo Nunes, Bruno Covas, que pactou com a sociedade a instalação das 20 mil câmeras, e agora, depois de um grande período aí de estudo e desenvolvimento, a gente teve consulta pública em agosto do ano passado, audiência pública, discutimos, fizemos o edital, soltamos o edital, discutimos com o Tribunal de Contas, até na Justiça a gente discutiu e, como o prefeito bem disse, o edital que foi à rua e que hoje a gente assina o contrato, é um edital melhorado, né? Um edital que vai trazer aí segurança para a população e segurança de execução desse programa. Então, pedi para passar o slide aí. Então, o projeto é, né, uma plataforma integradora, né, uma plataforma que vai, além de integrar 20 mil câmeras próprias, ou 20 mil câmeras que a gente vai instalar, próprias da prefeitura, que a gente vai gerenciar, câmeras inteligentes, que vão trazer dados para que a gente possa melhorar tanto na segurança como em outros serviços, também a possibilidade de integrar mais 20 mil câmeras, né, essas câmeras privadas ou de concessionárias, que a gente vai agregar. Então, a plataforma pode chegar a 40 mil câmeras, e vai chegar, né, 40 mil câmeras até 2024. Basicamente, essas câmeras vão estar distribuídas nas regiões, né, por subprefeituras, equipamentos de saúde, de educação, de cultura, em parques, ou seja, em praças, áreas de grande circulação, áreas monitoradas tanto pela Guarda Civil Metropolitana quanto pelas forças de segurança, como áreas vulneráveis, né, de grande incidência de criminalidade. Então, esse é um pouco de onde estarão, né, distribuídas as câmeras. Aqui um pouco dos números, eles estão todos aproximados, né, mas, por exemplo, na região central, só a região central, nós teremos 3.300 câmeras. Zona Leste, cerca de 6 mil câmeras. Zona Oeste, 3.500 câmeras. Zona Norte, 2.700. E Zona Sul, 4.500 câmeras, totalizando aí as 20 mil câmeras próprias, né, que a gente vai integrar no sistema. Um custo mensal, foi a empresa que venceu, né, que foi aprovada, ela tem um custo mensal de 9,8 milhões. Lembrando que o edital ele teve a participação de 12 empresas ou consórcios, né, no caso aqui quem venceu foi um consórcio. A gente fez uma prova de conceito para avaliar se de fato a solução apresentada atendia, né. A primeira não atendeu os termos do edital, a segunda, esse consórcio que hoje assina o contrato, atendeu na íntegra toda a exigência do edital,
e aí por isso foi classificada e agora está aqui para assinar o contrato. Qual que é o objetivo? A secretária já deu um parâmetro também, mas qual que é o objetivo do projeto, né? Inicialmente, só o fato de ter 20 mil câmeras nas ruas já gera um efeito de prevenção, né? O efeito preventivo. A gente sabe que as pessoas, pelo fato de ter câmeras, elas deixam de cometer ou inibe você cometer um delito, você se aventurar aí em fazer qualquer tipo de transgressão penal, pelo fato de existir as câmeras. Isso vai inibir, por exemplo, a gente tem um exemplo agora há poucos dias, numa operação que a gente teve ali na Cracolândia, que a gente viu que pessoas de outras cidades vêm para o centro de São Paulo, pessoas que tinham mandado judicial em Carapicuíba, um exemplo prático aqui, para daí que eles estavam aqui, e com a câmera, obviamente, isso vai desencorajar essa pessoa que estava já com mandato de busca, né, frequentar ambientes que tenha as câmeras monitorando. Aí a pronta resposta é, como a câmera inteligente ela gera alertas, então, a gente vai receber isso na central, a gente consegue disparar equipes, pode ser equipe da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, mas também pode ser equipe do SAMU, do CET, enfim, porque além disso, além das próprias câmeras, o sistema, ou seja, a plataforma integradora, ela integra sistema de despacho, o próprio sistema de alerta que eu já citei, ou seja, a gente conversa, a câmera conversa com outros sistemas que podem ajudar na pronta resposta. Hoje, uma pessoa, para chamar o SAMU, ela tem que ligar lá no telefone, né, de contato. Mas se a gente identifica na câmera um acidente que vai gerar um alerta, ou uma questão de trânsito que vai gerar um alerta, a própria central, em poucos segundos, aciona a CT, aciona o SAMU, enfim, orienta a CT para poder direcionar o trânsito e dar mais fluidez para o trânsito. Então, tudo isso vai estar integrado nessa plataforma, além das 20 mil câmeras. Então, ali tem a ação reativa, né? A ação reativa mesmo que a câmera gere o alerta, ou que aconteça um fato e a câmera não gere o alerta, mas a gente vai ter dados, né, da ocorrência para poder disponibilizar para a Polícia Civil, para o Judiciário, para o Ministério Público, enfim, ou para próprios outros entes. Vou citar um exemplo também prático, uma esquina que está tendo muito acidente. E aí a gente pode passar para o pessoal de trânsito para ver, estudar o porquê que está tendo acidente ali. É um buraco na via? É uma árvore que está avançando na vista dos motoristas, e a gente trabalhar com aquilo. Então, ou seja, é uma integração mesmo, não só de segurança, mas também com os outros entes para prestar um melhor serviço público. E aí eu já entro, né, na fase de integração, né, que é justamente melhorar o serviço público ao integrar essas agências, né? E aí o céu é o limite nessa integração para prestar serviço público, né? E aí um pouco dos principais cenários. Então, a gente vai ter câmeras em entradas da cidade, escolas e equipamentos de saúde, associada aos semáforos e trânsito inteligente, prédios e equipamentos públicos, praças e parques, e o monitoramento urbano, que é o que eu disse, que é quando a gente utiliza as câmeras aí em locais de grande incidência da criminalidade, circulação de pessoas, grandes corredores. Aqui um pouco do cronograma. Então, agora a gente hoje está assinando um contrato, em até 2 meses. A empresa tem que disponibilizar para a gente já a plataforma com 200 câmeras funcionando. Para que é essa plataforma já em 2 meses com as 200 câmeras funcionando? Para a gente treinar as equipes, começar a proporcionar as integrações. Então, a plataforma vai funcionar num centro administrativo e não na central ainda, porque só em 6 meses, aí sim a gente vai ter a central, aí já com 5 mil câmeras, né? E aí depois temos até o final de 2020 as 20 mil câmeras, podendo chegar bem antes nas 20 mil câmeras, tanto pela instalação, nada impede da empresa instalar antes, né? A gente pede até que viu, Jorge, quanto antes puder instalar para a gente, melhor, né? Também os 6 meses da central podem ser antecipados, tudo depende, obviamente, agora da gente sentar com a empresa para antecipar esses cronogramas.
E além dessas 20 mil câmeras, aí tem as outras 20 mil câmeras que têm uma certa facilidade para a integração, porque elas já estão funcionando, né, muitas delas. Então, os terminais de ônibus já tem câmeras, o próprio metrô já tem câmeras instaladas já nas ruas, né, voltada para as ruas em prédios públicos, em prédios privados, que a gente pode integrar antes de chegar nas 20 mil câmeras, ou seja, chegar nas 40 mil câmeras já em 2024. Bom, é importante a gente passar um pouco pelos pontos polêmicos, aí o prefeito já falou, e bem falou aí, com relação ao reconhecimento facial. A biometria facial, né, que é o termo correto, ela é hoje a forma mais segura de você reconhecer que aquela pessoa é aquela pessoa. Os bancos hoje preferem a biometria facial do que a senha, né? Como é que a gente tem que tratar isso? É com a segurança e com a forma de operacionalizar de uma forma segura para que a gente não cometa o equívoco. A plataforma, né, a tecnologia da biometria facial, ela só vai levar pontos biométricos. Ela não reconhece cor, ela não reconhece nada, ela traz pontos biométricos da face. E o que a gente colocou no edital e está propondo é que, se a biometria do banco de dados se assemelhar com a imagem que for gerada em 90%, aí sim a plataforma vai trazer um alerta para o agente de segurança que vai estar lá na central, que vai conferir dados da base de dados e os dados que foram trazidos pela plataforma. Se de fato isso se configurar, aquela pessoa pelo dado trazido, a gente dispara para um agente de segurança, aí pode ser a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Guarda Civil Metropolitana, que vai lá e vai, obviamente, abordar a pessoa para ver se aquela pessoa de fato é ou não. Não é uma sentença o fato da pessoa ter sido reconhecida. Ela vai passar pelo judiciário, ela vai ter todo, né, o devido processo legal. Fato é que é muito mais seguro você ter o reconhecimento via biometria facial do que, por exemplo, ter aquela cariação que a pessoa é lá chamada a reconhecer uma pessoa durante um processo né, de reconhecimento da pessoa na delegacia, por exemplo. Você tem mais dados. E aí, obviamente, você pode, com o banco de dados bem estruturado, que hoje o governo federal tem, que a gente já tem convênio, que o governo do estado tem, a gente pode ter mais segurança na abordagem. E a ideia, como o prefeito disse, não é abordar mais, é abordar menos, né? Uma vez que você tem dados, você não precisa simplesmente abordar, você pode verificar se de fato aquele é um caso para abordagem ou não, ao invés de, só na fundada suspeita, o agente policial, seja ele qual for, ir lá e fazer a abordagem. Então, nós temos subsídios anteriores à abordagem para poder fazer a convicção do agente policial que está em campo. E não podemos, temos que tratar também de outra polêmica, peço até para voltar o slide. No início do edital, eu sei que poderia ser objeto de pergunta aqui, no início do edital, na tradução do manual da Câmara, foi trazido para o edital 2 termos, um era cor da pele e o outro era vadiagem. Esteve no primeiro edital. Isso não fazia parte, nunca fez parte do projeto, rastrear a vadiagem, rastrear pessoas por cor de pele, até porque a biometria não reconhece cor de pele, né? Ela reconhece pontos biométricos. Simplesmente era a tradução do manual da Câmara que fala. No manual, eu aconselho até os fabricantes retirarem isso, mas fala lá que ele consegue identificar quando uma pessoa está muito tempo parada, né? Ou seja, ele usa esse termo, vadiagem, ou também reconhecer pessoas por cor de pele. Sumariamente, nós tiramos, inclusive o próprio prefeito pediu, Júnior, não faz sentido isso, e a gente falou, de fato não faz, prefeito, isso não faz parte do projeto. Retiramos no dia seguinte, antes mesmo do edital chegar na fase de licitação, a gente já retirou. Então é importante esclarecer, porque ainda durante um longo período essa dúvida foi sendo questionada para a gente. Nunca foi o objetivo do edital, o que estava lá era só uma tradução da Câmara que foi erroneamente incluída. Bom, pode passar?
Aqui são dados que o prefeito já deu também com relação lá, nós citamos lá a questão da Bahia, né, dos 77 foragidos, o próprio Estados Unidos, que teve anteriormente muita resistência com relação ao reconhecimento facial e que a gente, agora, isso são matérias agora de 2017, 2023, 2022, que estão retornando, né, com a atuação do reconhecimento facial. Pode passar. E aqui um pouco da LGPD, que o prefeito também falou. Nós criamos aí uma política de segurança da informação, cibernética, e integridade e ética, ou seja, nós criamos uma política para dar segurança para a informação, a segurança cibernética, ou seja, para vazamento de dados, e a integridade ética, ou seja, como eu vou usar esses dados que estão armazenados de forma segura, como eu vou usar eles. Então, nós criamos uma política que foi para o caderno do edital, foi incluída no edital, e que a gente agora coloca em prática com a implantação do Smart Sampa. O relatório sobre impacto e proteção de dados, ou seja, nós estamos comprometendo no edital, a semestralmente, a gente colocar se a plataforma gerou erros, se ela como está sendo corrigido, inclusive a empresa de 6 em 6 meses tem que fazer essa validação. Ó, a plataforma está errando aqui, vamos corrigir. Seja ela qualquer ou possibilidade de erro, a gente já corrige de 6 em 6 meses. Isso também está no edital e é uma garantia de que a gente avança sempre com o projeto. O Conselho de Gestão e Transparência, esse Conselho de Gestão, o prefeito também citou ele vai tratar, por exemplo, quem tem acesso aos dados, qual que é o nível de acesso aos dados que essa pessoa pode ter. Então, para uma pessoa ter um login do sistema, ela vai ter que passar por uma aprovação desse conselho, que conta, inclusive, como o prefeito disse, com a participação da Controladoria Geral do município. Esse é das funções do conselho. E as informações armazenadas, isso é uma preocupação também que gera, se o dado não foi relevante, ou seja, uma pessoa passou pela câmera ali, no máximo em 30 dias, o sistema elimina essa informação, elimina a imagem e os dados. Agora, teve uma ocorrência, teve um delito, aí esse dado é armazenado para ficar disponível para a justiça, né, armazenado de forma segura, para a gente disponibilizar para a justiça, para as forças policiais poderem fazer a investigação no caso. Certo? Pode passar? Bom, é isso, prefeito, é um pouco do que a gente está apresentando aí. Acho que, como o senhor bem disse, o projeto que nasceu lá em 2021 ainda, né, com a proposta da instalação de 20 mil câmeras no plano de metas, evoluiu bastante, a gente está garantindo a segurança, está garantindo a integridade, a individualidade das pessoas e a segurança dos dados através desse avanço que o edital teve. Obrigado. Agora a gente vai fazer a assinatura do autorizo. Prefeito Ricardo Nunes faz a assinatura do autorizo para a contratação de serviços para implantar vídeo monitoramento por câmeras com análise, visualização via plataforma web e integração com outros sistemas na cidade de São Paulo. Podemos dar início às perguntas? Claro. Nós temos um vídeo aqui, prefeito, que uma das consorciadas cedeu para a gente, que é um pouco um exemplo da atuação da Câmara num caso. Esse caso aqui foi um caso, o Christian, da empresa está ali, ele pode me corrigir se eu falar alguma coisa, mas é um caso de um atentado, de uma tentativa, um atentado a uma escola, né, que eles conseguiram rastrear pelo carro, tá vendo? Não tem reconhecimento facial, nada, só pela cor, pelo modelo do carro, se puder soltar aí, acho que é um exemplo bom de como funciona.
aproveitar, a gente está falando muito de reconhecimento facial, ou biometria facial, vou começar a corrigir o termo. Eu estava conversando ontem à noite com o Paulo Serra, nosso querido amigo prefeito de Santo André, e eles implantaram o LEG. Me contava que a redução de furtos lá de veículos teve 38% de queda nos roubos e 11% nos furtos do sistema que eles implantaram lá. Eu visitei o sistema de monitoramento de Buenos Aires, e lá em Buenos Aires tinha uma média de 500 roubos e furtos de veículos por mês, que caiu para 50 roubos e furtos por mês. Por quê? Porque o nosso sistema também identifica a placa do veículo, e se ele tiver registro de roubo ou furto, é dado um alerta, onde a gente vai poder, já com todos os membros da Força Policial, verificar e abordar aquele veículo. Então, tem uma série de questões que o sistema coloca do ponto de vista de dar segurança para as pessoas. Vamos, então, dar início às perguntas dos jornalistas. Bom dia, sou Gabriela Rangel, da Rádio CBN. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretários. As minhas dúvidas são sobre o protocolo de reconhecimento facial, biometria facial. Gostaria de saber como que vai ser o treinamento do agente responsável por filtrar os alertas para determinar se vai haver abordagem ou não. Como que vai ser também a transparência dos dados? Porque no caso da Bahia, né, que é uma das inspirações aqui de São Paulo, uma crítica dos especialistas é que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia divulga o número de presos, de procurados localizados, mas não divulga o número de abordagens que foram feitas. Gostaria de saber se aqui vocês vão divulgar isso, para a gente ter uma ideia da efetividade da tecnologia. E também qual que é o banco de dados de procurados da Justiça que vai ser utilizado. Com relação ao treinamento, a gente já criou, e está até no edital, um fluxograma de como da entrada da informação e como o agente tem que se portar com essa chegada dos dados. Então, agora, na prática, esse fluxograma vai ser aplicado, né, para que a gente desenvolva a técnica, né, e, inclusive, não só a técnica de receber o dado, como a técnica do agente de campo também, ou seja, a guarda, no caso nosso, né, da Guarda Civil Metropolitana, a gente vai trazer essas informações também para os agentes de campo, para que ele possa fazer a abordagem correta quando solicitado. Então, isso já tem um fluxograma no próprio edital, né, que prevê lá, o dado gerado tem 90% de similaridade, você passa a tratar ele, passa a buscar informações daquela pessoa para poder orientar o agente de campo. Não tem, você descarta. Apesar de não ter, ele é uma pessoa que está cometendo um delito, você tem um outro tipo de ação. Então, todo esse fluxograma que já foi criado, que inclusive foi incluído no edital, agora passa a ser tratado na prática. Em relação ao banco de dados, a gente tem o Cortex, né, que a gente já tem um convênio, a Secretaria de Segurança tem um convênio com o Sinespicad, que já tem o Cortex embarcado, e a Prefeitura também está fazendo um convênio, aí eu acho que é a Secretaria de Governo que está capitaneando isso, de fazer o convênio direto com o Cortex. Mas a gente já consegue acessar, e aí é uma integração depois com o pessoal da empresa, com a plataforma, né, com o sistema que vai ser implantado para a gente, uma integração com esse sistema da cidade de São Paulo e o Cortex. Tinha mais uma pergunta? O sistema de transparência, ele nosso, né, ele busca mais, o que a gente está prevendo, busca mais divulgar o quanto de alerta foi gerado e o que foi feito com esse alerta, entendeu? Então, eu acho que é acima ainda do que só divulgar a quantidade de abordagens. A gente vai ver quantos alertas foram gerados, quanto era positivo, quanto era falso positivo. Então, a ideia é dar essa transparência e trabalhar em cima disso para melhorar. Também pode ser divulgado a quantidade de abordagens, eu preciso entender como é que a gente mensura isso, mas eu não vejo o problema, até porque a gente vai divulgar uma coisa muito acima disso, né, que é a quantidade de alertas gerados, e se eles são efetivos ou não. Até porque, quando um alerta é gerado, ele tem um outro protocolo também que você trabalha com ele. O que acontece? Se aquilo virou uma ocorrência ou não. Então, isso é
perfeitamente, já vai entrar nessa isso sim, estatística, né? Então já... Isso, Tá bom? isso é. Ok? Aqui, TV Globo. Oi, bom dia. Prefeito Cristina Maim, da TV Globo. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma em relação às câmeras e uma outra de um assunto que também estava previsto para o senhor acompanhar hoje. Começando pelas câmeras, a capital registrou uma média de 376 roubos por dia no primeiro semestre desse ano. Então, uma alta, apesar de pequena, uma alta em relação ao mesmo período do ano passado. E aí eu pergunto se essas câmeras são parte também dessa estratégia para diminuir esses números. E a outra pergunta é sobre a questão de que hoje também está previsto aí para o senhor assinar um acordo com aquela instituição internacional que difunde a metodologia Housing First, que busca garantir o acesso imediato à moradia para as pessoas que vivem nas ruas. Se isso vai ser de fato assinado hoje e o que de prático esse acordo com essa instituição internacional significa para os moradores em situação de rua. E há pouco a gente conversou com o padre Júlio Lancelotti, ele disse que a prefeitura continua fazendo a abordagem, a retirada dos moradores em situação de rua, descumprindo o que foi acordado com o ministro Alexandre de Moraes. Começar. Quer falar? Dos roubos. Obviamente que o principal objetivo das câmeras é justamente inibir esse tipo de delito, né? Como eu disse aqui, a prevenção, eu acho que colocaria aí que 60%, 70% do projeto é a prevenção a esse tipo de delito. Com relação à assinatura de parceria com o Instituto of Global Homeless, nós vamos assinar hoje. São 8 cidades que têm participação, parceria com esse instituto. Na verdade, a cidade de São Paulo ela já tem esse método, que é a questão da moradia, que são as vilas reencontro. Inclusive, a gente inaugura esse mês ainda, acho que pelo menos mais 2 ou 3 vilas reencontro. A próxima vai ser do Pari, com 100 unidades. A gente já faz essa ação de poder fazer a moradia temporária, que é por 12 meses e depois renovável por mais 12 meses. Porque o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas em situação de rua possam se reinserir no mercado de trabalho, terem a sua vida restabelecida. Tanto é que a gente coloca os nossos assistentes sociais e cursos profissionalizantes para que eles possam ter ali um trabalho e, enfim, ter a sua residência. Queria destacar que no ano passado, o Observatório da Ciência Social, nós tivemos 10.744 pessoas que estavam no nosso acolhimento e que saíram do acolhimento, que arrumaram emprego, foram para alguma residência. Desses 10.744, 1.950 foi o recâmbio. Eles pediram passagens e a prefeitura forneceu para eles voltarem para os seus estados e municípios. A cidade de São Paulo hoje tem o maior sistema de acolhimento em pessoas em situação de rua da América Latina e tem sido um grande desafio para a cidade, até por conta de ser uma cidade muito acolhedora e a gente tem sempre demandas, né? Você vê que eu acabei de dar os dados, 10.744 pessoas saíram de situação de rua. Agora, por que do convênio? A gente sempre tem que estar trocando experiências. São grandes cidades, onde a gente pode ter muitas coisas para poder compartilhar com essas cidades e essas cidades também muitas experiências para compartilhar com a cidade de São Paulo. É um problema global que acontece, o aumento das pessoas em situação de rua, e a cidade de São Paulo, como sempre, na vanguarda, não poderia estar fora da gente poder estar compartilhando informações, queria destacar, aprendendo, mas também compartilhando as nossas experiências, que têm sido muito positivas, com relação àquilo que a gente tem para as pessoas em situação de rua. Nós temos uma série de serviços que a gente presta para o acolhimento, como, por exemplo, os abrigos, os CAIs, o Centro de Acolhimento Especial, hotéis. Só de hotel nós alugamos 4.000 vagas de hotel, 4.000 vagas. A gente pegou hotéis inteiros, principalmente para famílias com crianças. Temos 22.000 vagas, além da Vila Reencontro e também das repúblicas. A gente tem aberto até amanhã, dia 8, por exemplo, um edital para mais 1.850 vagas em república. O que são as repúblicas? A prefeitura convenia com entidades
para que tenha residências até 15 pessoas que possam ser ali acolhidas dentro de um contexto deles trabalhar a sua autonomia. Nesse caso das repúblicas, eles mesmos fazem a comida, fazem a lavagem, monitorado, evidentemente, pelo Serviço da Assistência Social. Com relação ao comentário do padre Júlio Lancelotti, eu tenho sempre dito com muita tranquilidade que a cidade de São Paulo tem feito um trabalho muito importante de acolhimento. A gente faz a abordagem às pessoas, oferece o acolhimento, tanto em qualquer um desses serviços que eu acabei de mencionar aqui para vocês, e pede para desmontarem a barraca, porque tem uma outra questão fundamental, que é o direito das pessoas de ir e vir, que é a questão de a gente manter a ordem da cidade. A pessoa desmontando a barraca, não tem problema nenhum, né? A gente não vai criar nenhum problema com relação a isso. O principal é convencê-los a ir para o abrigamento, que é o que a gente acredita, que não é digno a pessoa ficar numa barraca sem um banheiro, sem um chuveiro, sem uma torneira, e todos esses serviços que a gente oferece, que eu acabei de te relatar, nós temos o oferecimento do assistente social acompanhando, da alimentação, né? Você pega as Vilas Reencontro, tem até a horta comunitária, todos os serviços, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e o acompanhamento para que a família possa se reinserir no mercado de trabalho, como eu citei aqui. O que a gente não pode permitir é que, por exemplo, a pessoa monte lá um sofá, coloque uma estrutura fixa, né, de madeira. Isso aí não é permitido e não está dentro do contexto da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, aproveitando a tua pergunta, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala muito da adesão ao Plano Nacional das Pessoas em Situação de Rua. Desse Plano Nacional das Pessoas em Situação de Rua, nós temos somente 5 estados que aderiram e 15 cidades. A cidade de São Paulo é uma dessas cidades. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 48 folhas, se não me engano, ela basicamente metade é citações de ações positivas da Prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, o censo. A única coisa é que ele cita lá o censo de 2019, a gente já tem um censo de 2021, que no censo nos apresentou 31.884 pessoas. Portanto, todas aquelas ações que ele solicita ali no despacho dele, a cidade de São Paulo já cumpre até com algumas questões a mais. Portanto, não existe, jamais existiria o descumprimento de uma decisão judicial. O que tem é que nós temos uma política pública de dignidade às pessoas e não de incentivo para que elas fiquem sem dignidade nas barracas, mas que elas possam ter o acolhimento com todo o apoio da Prefeitura de São Paulo. Respondi, não. Ok, ótimo. Muito bom dia a todos. Camila Yunes, da Jovem Pan. Eu queria entender com relação à distribuição dessas câmeras pelos bairros de São Paulo, pela criminalidade, mas tem algum tipo de crime em específico que vai ser levado em consideração? E peço licença para fazer uma outra pergunta para o prefeito Ricardo Nunes. O governo do estado de São Paulo estuda a possibilidade de levar moradores de rua para escolas agrícolas. Eu queria saber se tem alguma conversa já inicial entre a prefeitura e o governo do estado. Obrigada. Bom, o mapa de calor que a gente levou em consideração são os de furto e roubo, né, que é o que a Polícia Militar também usa como base. E a gente também usou a distribuição em locais de grande circulação de pessoas, grandes corredores, onde a gente tem um impacto de trânsito muito grande, além dos equipamentos públicos, praças, parques, equipamentos de saúde, enfim. Então, a distribuição, só para... Não tem nenhuma subprefeitura que tem menos de 200 câmeras posicionadas. Nenhuma das subprefeituras, das 32 subprefeituras, tem menos de 200 câmeras posicionadas. Tá. Com relação à questão da colocação do governo do Estado, a gente está dialogando, que o que tem é um esforço bastante grande entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a gente poder dar uma solução, uma condição de dignidade para as pessoas. É uma opção, né, que pode ter para a pessoa fazer ali um curso, desde que ele deseje, com relação a essa questão. Não é só a cidade de São Paulo, é da Grande São Paulo, né?
com relação a essas atividades. Existem essas escolas agrícolas que têm toda a condição de habitação e que ele pode desenvolver ali alguma tarefa, ter a aprendizagem de alguma profissão, de algum ofício, mas é mais uma opção. O que a gente defende bastante é que a gente precisa trabalhar não com a cultura das pessoas ficarem na rua, né? Não há dignidade nisso. Tem um ou outro que defende isso, mas se a gente parar para pensar do ponto de vista racional, você incentivar que a pessoa fique na rua não tem o menor sentido. Isso é desumano. A pessoa não tem um banheiro, não tem um vaso, não tem um chuveiro. Como é que ela vai tomar um banho para se apresentar e levar um currículo? O que a gente está defendendo e trabalhando muito fortemente é para que a gente possa dar o acolhimento a essas pessoas, que a gente possa dar uma condição dela se reestruturar. É muito difícil, uma pessoa que vai para uma situação de rua, ela está no pior momento de vulnerabilidade dela, né? E você querer fazer com que ela fique ali, dizendo que aquilo é digno, não é razoável. Então, o esforço é enorme para a gente poder gerar oportunidades. Só para você ter uma ideia, a gente tem 10 mil pessoas nos nossos programas de Operação Trabalho e do POT, que é o Programa Operação Trabalho, e que vai para 17 mil. É que eu estou falando que já tem, né? Mas, assim, para nem colocar expectativa, eu estou falando o que a gente já tem. O trabalho que a Prefeitura tem feito é muito grande. E, sem querer me estender, mas só para poder te explicar o nosso grande desafio, eu vou te contar 2 casos que a gente teve agora, semana passada. Na terça-feira, nós inauguramos um centro de acolhida, junto com o Governo do Estado. O Governo do Estado disponibilizou o espaço, equipou, tem toda a estrutura, ali do lado da Catedral da Sé. Eram 50 pessoas. Das 50, 15 pessoas não eram sequer do Brasil. Elas vieram de Angola e da Venezuela e outros países. Tinham 8 países diferentes ali naquele acolhimento. Na quarta-feira, eu falei na terça, na quarta-feira a gente fez o acolhimento de uma família que estava aqui no centro para a Vila Reencontro. Ela tinha acabado de chegar de Goiás. Então, a cidade de São Paulo ela tem muito orgulho de ser uma cidade acolhedora, mas eu queria compartilhar também que tem um grande desafio, porque a gente sempre tem feito muito trabalho de acolhimento, mas sempre vai surgindo as necessidades de acolhimento, né? Então, a cidade de São Paulo ela pode ser reconhecida como essa cidade humanizada, acolhedora, mas também com muitos desafios por conta desses casos que eu te comentei. A gente tem tido um trabalho muito intenso, o pessoal da Ciência Social está fazendo um trabalho fantástico. Só para vocês terem ideia, aqueles agentes que ficam com o coletinho verde, que são do CEA, Serviço Especial de Atendimento Social, são 1.000 agentes daquele, 1.000 agentes daquele que fazem abordagens. Consultório de rua, nós temos 23 ou 26 consultórios, 26 consultórios de rua, que tem nessas equipes de consultório de rua. Peço para o secretário Zamarco da Saúde que está aqui me corrigir se eu cometer algum erro aqui, mas dentro de cada equipe de consultório de rua nós temos médicos, psicólogos, psiquiatras, assistente social, só para ir, enfermeiro, enfim, dentista, a gente faz até prótese. Então, sempre vai ter uma crítica ou outra, porque parece que esse tema resolveram escolher ele para politizar, mas o que a Prefeitura de São Paulo tem feito, né, com relação a essa população, é um trabalho que toda a população de São Paulo pode se sentir gratificada. A gente está dando o acolhimento, a gente está ampliando os serviços, né? Eu acabei de falar que até o dia 8, até amanhã, hoje é dia 7, mais 1.850 vagas de república, a gente inaugura mais 3 vilas reencontro agora, estamos ampliando a vaga de hotéis, ou seja, a Prefeitura de São Paulo, pelo serviço da ciência social, o serviço que a gente tem da saúde, o serviço da direitos humanos, de todos nós, tem feito um trabalho bastante grande. Mas sempre terá muito trabalho, até por conta de que estou te falando que a gente sempre vai recebendo pessoas para fazer o acolhimento. Só no ano passado foram 708 pessoas do Afeganistão que a gente fez acolhimento. Então, é um desafio enorme, né? A gente sempre vai ter problemas, pessoas em situação de rua sempre vai ter, no mundo inteiro, mas a cidade de São Paulo tem feito o seu trabalho. Bruno. Só completar uma questão, logo no início desse ano nós tivemos várias reuniões com o governo do Estado, e o prefeito teve reunião com o governador e com os prefeitos da região metropolitana, e o que nós pudemos identificar é uma quantidade muito grande de moradores de rua da região metropolitana que vêm para a cidade de São Paulo em função dos programas e dos serviços que a cidade oferece para esse tipo de pessoa vulnerável.
Então, o governador, atendendo um pedido do prefeito e dos prefeitos da região metropolitana, fez exatamente esse plano, que é um plano mais amplo, um plano metropolitano, para se ter um número maior de vagas para atender, inclusive, esse fluxo de pessoas que vem das 39 cidades que estão no entorno aqui da Grande São Paulo. Bom dia, Bruno Ribeiro, do Metrópolis. Eu queria insistir um pouco na pergunta que a Gabi Rangel fez sobre o banco de dados, como que é feito a consulta isso. Pelo que eu estou entendendo, o senhor me corrige, por favor, quando uma pessoa for flagrada cometendo um crime, vocês vão conseguir pegar a imagem dessa pessoa e checar com o banco de dados para ver se ela tem alguma passagem, alguma coisa assim. Por favor, me corrige caso contrário. E o único convênio que vocês têm é com o Cortex. Ele não faz essa análise total, né, de todo mundo, ele não identifica todo mundo, né? E também essa procura de foragido e procurado, essas informações, só o TJ de São Paulo vão fornecer para vocês, ou a Polícia Civil e tal? E só para fechar, vocês disseram que quando for feito um alerta, vocês vão avisar a GCM. Eu só não queria entender melhor se vai ser avisado também o Copom, a Polícia Militar, e se vai ser só o aviso que tem essa situação, ou a imagem vai ser transmitida para eles. Eu queria que isso ficasse bem claro. Obrigado. Tá bom. Bom, nós precisamos separar um pouquinho para que serve o reconhecimento facial, tá? O reconhecimento facial ele serve quando a pessoa já é procurada. Ele é um egresso do sistema penitenciário, ele cometeu algum tipo de delito, e ele está sendo procurado ou seja, ele já tem uma decisão que está sendo procurado. Ou se a pessoa é uma pessoa desaparecida, né, e que está tanto no Banco de Dados de Direitos Humanos do município de São Paulo, nós temos 5.000 pessoas desaparecidas no sistema de banco de dados do município de São Paulo. O Estado também tem isso e o governo federal também tem. Então, para isso o reconhecimento facial é associado. Quando é um delito, e a imagem traz o delito, e a própria imagem é a informação, entendeu? Então, e aí depois, a tentativa de captura, ou bater essa imagem com outras provas que a Polícia Civil, que eu coloquei do efeito reativo, né? A gente tem a imagem, e a Polícia Civil faz uma outra investigação e chega à conclusão que aquela pessoa da imagem é aquela pessoa que cometeu o delito. Então, o reconhecimento facial ele é de fato para quando a pessoa já já é procurado por algum ente. Aí sim, pode ser, o Cortex tem essa informação, porque os outros sistemas alimentam o Cortex com essa base de dados, porque uma pessoa que está procurada aqui, ela integra esse sistema de base de dados do Brasil inteiro, que ela pode ser capturada em outros estados, outros locais do Brasil. Então, é para isso que serve o reconhecimento facial. Espero que eu tenha explicado o contexto. Não entendi. Do RG? Não bate. Não é esse tipo de dado, ou seja, talvez a dúvida sua, nós não estamos trazendo a face das pessoas para o sistema. Ela já está no banco de dados como procurada e o sistema bate uma vez ela é reconhecida, bate, mas nós não estamos trazendo a face das pessoas, do cidadão que está andando na rua para dentro do sistema. Isso não acontece. Isso não está dentro do escopo do projeto. Entendeu? Agora, aconteceu um fato, independente, é o caso, o exemplo aqui. Não tem reconhecimento facial nesse caso aqui desse vídeo que apareceu. Ali a placa do carro. Mas constatou-se que aquele cara cometeu um crime e aí ele foi capturado em razão daquilo. Né? Mas a base de dados ela é anterior, né? O dado é anterior e aí sim ao reconhecimento facial. Certo? Maju. Bom dia a todos. Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Um dos apontamentos, até inclusive feito pelo Tribunal de Contas do município, era em relação às contestações, né, feitas ao tribunal. Existem estudos que mostram que esse sistema de reconhecimento facial permite uma quantidade maior de erros em relação à identificação de pessoas negras. Eu queria entender qual foi a resposta de vocês para isso, para o edital seguir depois. E agora um questionamento ao prefeito de São Paulo. Prefeito, eu só queria confirmar se hoje o senhor vai almoçar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas, rolou essa informação, e queria saber também o assunto desse almoço. Muito obrigada. Bom,
Com relação à biometria facial, na verdade, o que foi levado ao tribunal não foram estudos, tá? Foram matérias que estavam lá, isso tanto ao Tribunal de Contas quanto ao Judiciário. Mas o que acontece é o seguinte, pode acontecer, pelo treinamento do algoritmo, pode acontecer de em algum momento ele ter mais dificuldade de reconhecer um tipo da biometria facial. É por isso que a gente tem esse protocolo por trás do reconhecimento, né? Você tem a base de dados que tem que ser bem feita, a biometria que tem que ser bem capturada, ou seja, câmeras de qualidade que traz a imagem, uma boa imagem, e além disso, esse protocolo de validação para ver se de fato aquela pessoa que foi reconhecida, contactada com aquela base de dados, é a pessoa. O que o Tribunal de Contas, por exemplo, entendeu é que esse protocolo elimina esses erros que podem acontecer entre base de dados e a imagem que veio para o sistema, entendeu? Só para completar, nós tivemos uma mesa técnica entre o Tribunal de Contas e a Controladoria do município, inclusive o responsável pela LGPD aqui do município estava presente, e lá a gente conseguiu superar todas as dúvidas que o tribunal tinha em relação à questão de proteção de dados. Do almoço, sim, terá hoje o almoço com o governador Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tema do almoço será Smart Sampa. Eu vou apresentar a eles esse sistema, né? O governador, até por conta da nossa parceria, e o ex-presidente Bolsonaro, que há um tempo atrás havia comentado com ele desse sistema. Então, como ele está em São Paulo, vamos aproveitar para poder mostrar para ele, só para nível de mostrar o que é que a gente vai estar fazendo, nada excepcional. E do Tarcísio é isso, a gente depende muito do governo de Estado, nessa parceria que nós temos, né? Mas só reforçando mais alguns pontos, já foi discutido várias vezes com o governo de Estado, mas só reforçando alguns pontos com o governador Tarcísio. Nós temos perguntas ainda dos jornalistas da Folha, da Rede Brasil, também do Valor e aqui do Globo. Ok? O Globo já ok? Então nós temos mais 3 jornalistas. Só peço que fale o nome completo e identifique o veículo, por favor. Bom dia, aqui é Lucas Lacerda, da Folha. A pergunta é sobre a questão de dado. O STF decidiu no final do ano passado, e o governo precisou fazer um novo decreto para aquele Comitê Central de Gestão de Dados, para incluir 2 instituições de sociedade civil. E eu queria perguntar se o Smart Sampa, nesse comitê, né, isso não foi falado ainda, se o comitê vai ter algum tipo de acompanhamento da sociedade civil durante a operação, para as validações do programa. O comitê criado são de entes públicos, né, que vão ter acesso aos dados, e a gente precisa validar quem vai ter acesso aos dados. A sociedade civil participa quando a gente dá essa transparência semestral, ou seja, a gente vai apontar os dados e aí sim discutir com a sociedade civil como, por exemplo, se algum tipo de dado ali tiver inconsistente, a plataforma estiver gerando dados inconsistentes, a gente vai discutir com a sociedade civil através dessa transparência que a gente vai dar. O comitê é para uma outra função. Pode passar o microfone, por favor? Oi, já aqui já. Eu sou Letícia, da Agência Brasil. Também nessa mesma linha do colega, né, que eu já estava querendo saber. Bom, eu queria saber em relação a esse relatório, né, e em relação também a esse prazo de 30 dias para armazenamento dos dados, qual é essa garantia, né, que a população tem, a sociedade civil tem, de que vão ser apontados nesse documento, de fato, né, de maneira bastante fidedigna, eventuais falhas, né, equívocos que vocês cometam aí, já que vocês mesmos, né, que vão apontar os próprios erros, né? Então, eu queria entender isso, já que não vai haver essa participação maior da sociedade civil, vai ficar restrita, né, a ter acesso a posteriori, nesse caso. E aí eu queria também perguntar, né, já pegando um gancho também da colega que mencionou a reunião com o Tarcísio, ele já tem querido fazer esse censo da Cracolândia, né? Então, eu queria saber, Ricardo,
se essa reunião vai no sentido de sinalizar, né, a possibilidade aí de vocês municiarem o governo do Estado com imagens, né, de pessoas que estão ali, nessa região da Cracolândia, porque uma das críticas é justamente, e preocupações, né, é justamente quanto a perseguições, né, que podem acontecer, e essa seria uma ferramenta bastante forte nesse sentido. E eu queria saber também em relação ao comitê, né, que envolve aí a controladoria, porque à frente da controladoria está um homem branco, enfim, a gente tem essa questão do racismo aí relacionada às críticas, né, que se fazem em relação a reconhecimento facial. Então, eu queria saber como é que vão ser designadas essas pessoas, quem são essas pessoas, se você já tem uma ideia. Obrigada. Bom, com relação a... Eu só não consegui entender assim, a participação da sociedade civil no trabalho do dia a dia, não tem como, gente. Isso aí é uma coisa assim restrita para os agentes públicos, né, que têm a sua responsabilidade com esse tema e que precisam manter o sigilo das informações, a não ser que eu tenha entendido errado. Como a sociedade civil participar do processo, não, acho que... É isso mesmo, Chico. A gente... vamos lá, importante. Nós, a estruturação do projeto, ele já estava formulado quando a gente soltou o edital. Para deixar mais transparente ainda, a gente trouxe para o projeto toda a política de segurança de dados, ética da informação, ou seja, está exposto no projeto. E como a gente vai trabalhar isso, né? Além disso, a gente criou o comitê, com a participação aí sim da Controladoria, que é um agente de controle da Prefeitura, para que ela acompanhe como a gente está desenvolvendo essa política e se ela está respeitando a LGPD e respeitando toda e qualquer outra obrigação que nós, agentes públicos, temos que seguir. A gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza, né? Então, isso foi apontado já no edital, 2 cadernos importantes de LGPD, segurança de dados, ética da informação. Então, além disso, a transparência de dados, ou seja, os dados que estão sendo gerados, estão sendo armazenados, estão sendo eliminados, tudo isso vai ser exposto, né, obviamente preservando os dados pessoais das pessoas, mas vão ser expostos justamente para a sociedade civil poder participar e entender os resultados e os avanços e como está sendo executado, né, o projeto Smart Sampa. Se a secretária Elza queria complementar. Isso eu gostaria de salientar que a instituição, a própria Prefeitura do município de São Paulo tem elementos, tem instrumentos, né, bastante sérios com relação à correição, com relação a controlar as ações, inclusive dos nossos integrantes. Só o fato da Controladoria já participar desse processo conosco, no sentido de que a gente tem que estar sempre melhorando e apurando aquilo que pode ser melhorado e aquilo que pode ser apurado. E com relação à questão racial, isso nós descartamos, até estamos muito tranquilos com relação a isso, uma vez que na Prefeitura do município de São Paulo nós temos um sistema bastante sério com relação ao combate ao racismo. Nós temos o farol de combate ao racismo, um trabalho muito sério do prefeito Ricardo Nunes e com todas as secretarias, e a Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, não está fora desse processo, desse trabalho. Nós participamos também dessas sensibilizações, capacitações, assim como todos os demais funcionários, com relação a esse combate ao racismo. E o combate ao racismo não é só com relação àquela pessoa que está na rua, é com relação a todos nós, inclusive servidores, que fazemos parte dessa prefeitura. Então, nós estamos muito tranquilas com relação a isso. Pessoal, acho assim, quem tem que estar preocupado é quem fez alguma coisa contra a lei. Quem não fez nada contra a lei, fica despreocupado. Agora, alguém que fez algo contra a lei, alguém que traz transtorno para a sociedade, acho que essas pessoas precisam estar preocupadas. Mas acho que eu queria pedir aqui para o nosso controlador-geral, doutor Daniel Falcão, poder complementar, porque acho que o mais importante é que a gente não tenha falha no sistema com relação à proteção de dados. Bom dia a todos e a todos. Aqui, como controlador-geral do município, ao mesmo tempo encarregado pela proteção de dados da Prefeitura de São Paulo, vale o esclarecimento. Existe o comitê dentro do Plano Smart Sampa, existem as decisões do STF que mandam, a respeito de proteção de dados, existia um comitê para tratar da proteção de dados
e nesse comitê haver a participação da sociedade civil. Então, nós estamos tratando de comitês diferentes, não há uma confusão de comitês. Então, existe o comitê do Smart Sampa, existe o comitê de proteção de dados. Então, são coisas diferentes e que não, eles podem se comunicar, então, são duas coisas diferentes. O comitê do Smart Sampa, que pode ou não ter a participação, e aqui está se tratando de uma coisa, e o comitê da proteção de dados, em que a Controladoria vai fazer parte desses dois comitês, em que será regulamentado em breve a respeito disso. Já foi tratado com a Secretaria de Governo e em breve será regulamentado. Já foi tratado também com o prefeito. Então, vamos tratar de duas coisas diferentes. O comitê do Smart Sampa, e o comitê de proteção de dados, conforme decisão relatada, aqui trazida pelo jornalista e tratado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, são duas coisas diferentes que estão aqui se confundindo. Ok. Nós temos mais uma pergunta, é a última pergunta. Oi, bom dia, eu sou Ricardo Mendonça do Valor. Eu queria perguntar sobre o comitê do Smart Sampa, especificamente. Primeiro, assim, como ele vai ser composto, né? Quantos membros são, se é com mandato, enfim. E outra dúvida é a seguinte, a secretária Elza, ela falou que um dos pilares é a pronta resposta. O prefeito falou que quando é detectado um alerta, uma imagem, antes de ser enviado para a autoridade policial, vai para o comitê, só depois com o aval do comitê é levado à autoridade policial. Então, esse comitê ele é um plantão 24 horas, porque, evidentemente, o alerta não tem hora para acontecer. E se isso não pode prejudicar a própria finalidade, que é a pronta resposta. Então, como é que vai funcionar exatamente esse trâmite aí do alerta até chegar à autoridade policial, enfim? Nós temos alguns alertas que diferenciam um do outro, são vários protocolos. Se é um flagrante delito, esse flagrante delito, o próprio nome já diz, a ação é imediata. Então, esse alerta, quando o prefeito se refere, o outro alerta que o prefeito se refere, é quando é captada uma imagem, e essa imagem ela precisa de ser seguido todo o protocolo, a que diz respeito ao próprio sistema. Então, se ainda restar uma dúvida com relação a isso, aí sim entra o comitê. Mas são questões diferentes. O pronto emprego, quando nós temos um dos pilares, que é o pronto emprego, está acontecendo o crime, é flagrante delito. E o que é importante a gente salientar aqui é que o sistema ele tem sim a integração com as demais forças de segurança. Nós teremos no próprio local forças, né, as outras forças de segurança que participarão conosco desse processo. Nós teremos CT, nós teremos SP-Trans, nós teremos cadeira da Polícia Militar, da Polícia Civil, e tudo isso é compartilhado. Então, hoje a cidade de São Paulo ela trabalha de maneira integrada com as demais forças de segurança. Então, não é possível que a gente possa tomar decisões, né, tão sérias de uma maneira única. É preciso que a gente participe e que esse sistema único de segurança ele possa ser participado por todos nós, inclusive por essas forças. Então, eu espero que você tenha respondido a segunda parte. Júnior, com você? Não. Bom, só para a questão, o comitê ele vai ter a participação de órgãos internos, todos os membros de secretarias e empresas públicas que participarem, ou seja, que integrarem com o Smart Sampa, vão ter posicionamento no comitê, porque a gente vai ter que dar acesso aos dados para essa secretaria, e aí depende do nível de dados. A empresa já mostrou isso na prova de conceito, que a pessoa pode visualizar uma câmera só, ou 10 câmeras, ou só o banco de dados. Então, ou seja, a gente faz gestão desse tipo de acesso nesse comitê. E também o comitê, quando a gente tem que externar uma imagem, esse comitê vai ter que se manifestar. Então, se eu vou enviar para a Polícia Civil, enviar para o Judiciário, o comitê vai avalizar isso, né? O comitê vai autorizar, vai ter a ciência de que a imagem está saindo de dentro dessa proteção e vai ter um destino terceiro. Obviamente, sempre com decisão judicial, com requisição judicial, enfim. Então, é para isso que serve o comitê também. A princípio, nós vamos ter aí 7 membros no comitê, já a Secretaria de Saúde, a Controladoria, a Secretaria de Segurança Urbana,
agora eu não sei se eu vou lembrar todos de cabeça, mas Secretaria de Transportes, Educação, CT, e as Petrans, os membros dos transportes, né? A princípio, e aí outro ente que entrar, por exemplo, assim que o convênio com a Polícia Civil e a Polícia Militar entram membros da Polícia Civil e Polícia Militar. A gente formaliza agora, porque estava aguardando esperar a assinatura do contrato. Todas as dúvidas sanadas, então a gente encerra aqui a nossa coletiva de imprensa. Obrigada à presença de todos. Prefeito.